Olá. Então, vamos falar sobre os sistemas fluviais amazônicos, ok? Eu sou Naziano Filizola, sou professor do Departamento de Geociências da Universidade Federal do Amazonas, e coordeno o grupo de pesquisas Hidrossistemas e o Homem Amazônico e o programa de extensão Rios Online. Bom, para a gente falar sobre sistemas, né, fluviais, a gente precisa entender um pouco um contexto desse próprio sistema, né, e o que vai envolver. Tá? Então, esse desenho foi feito pelo Paulo Mosca, né, mostrando um pouco que foi voltado mais para o pulso de inundação, né, que é uma proposta já antiga, falando sobre como que funciona esse sistema, né? A gente vai partir do princípio de que isso já faz parte do contexto de todo mundo e começar a analisar alguns aspectos mais específicos desse sistema fluvial, tá? Então, no caso do sistema fluvial amazônico, né, nós temos várias paisagens envolvidas, desde das montanhas dos Andes, que nós podemos ver aqui, né, essas fotos que estão à esquerda, até os grandes rios amazônicos que estão à direita, passando por rios mais intermediários, aí na faixa subandina, tá? Então, esses rios, eles têm características muito específicas. Esse caso, por exemplo, que a gente tem aqui, está mostrando aqui, né? Ele coloca para nós, infelizmente eu não consigo reproduzir o movimento, né? Mas a gente tem um rio que se mexe, que se move, né? Com o tempo, tá? E nos proporciona conhecer melhor o funcionamento dele, tá? Ah, esses rios, eles podem ter ou podem estar correndo sobre rocha, como esse primeiro exemplo, tá? Ou podem estar correndo no aluvião, né? Ou seja, naquele material que o próprio rio transportou no passado, que hoje serve de substrato para ele, então, se desenvolver. Tá? Esse material sedimentar que foi erodido nas altas partes da bacia, né? Ou que veio das margens e que assim foi se depositando, né? E uma outra questão importante também é a gente levar em consideração que o rio tem estações onde as águas ficam mais altas e uma outra estação onde as águas ficam mais baixas, e isso revela feições distintas no seu vale fluvial. Bom, do ponto de vista das características desses rios, né, tem algumas definições que são importantes. Primeiro, definir a unidade na qual os rios estão, que é a sua bacia hidrográfica, a sua bacia, né, de contribuição, tá? Que aqui é delimitada pelo que a gente chama de divisor de águas. Então, essa bacia tem uma zona de montante, que é a zona próxima das nascentes, e a zona de jusante, que é a zona próxima da foz do rio. E são elas que dão para nós a noção do que é a margem direita e a margem esquerda de um rio. Então, você colocando as costas para a montante do rio, a sua mão direita vai estar, então, indicando a margem direita e sua mão esquerda vai estar indicando, então, a margem esquerda. Ademais, nós temos ainda outra importante definição, que é a declividade do canal, marcada aqui nessa figura entre dois pontos, A e B, por um ângulo, né, que o canal, então, faz, né, com a horizontal. Tá? A visão desse canal fluvial em planta também é uma outra questão importante, porque muitas vezes ele pode ser um canal linear, pode ser um canal meandrante, como esse caso aqui. Tá? E também a gente tem aí outro elemento, que são as seções transversais, tá? Aqui denominadas entre C e D, e nesse caso, como eu estou numa curva, eu tenho uma diferença, ela não é bem simétrica, né? Ela é um pouco assimétrica exatamente por estar na curva. Tá? Muito bem, então, dando prosseguimento, a gente tem padrões dessa drenagem que está dentro da bacia hidrográfica, de acordo com o substrato onde ela se formou, né? Ou sobre o qual ela está, o rio está fluindo. Então, ela pode ser dendrítica, né? Com esse formato aqui, um pouco aleatório, né? Pode ser paralela, onde essas drenagens estão aqui, né? Estão organizadas de uma forma bem paralela, né? Chegando no rio principal.
ela pode ser radial, onde eu tenho uma área mais alta e dela partindo drenagens parecendo o raio de bicicleta, né? Eu tenho aqui drenagens treliçadas, né? Então, são drenagens que são intercortadas por estruturas dadas pela geologia, por exemplo, ou retangulares também, com esse controle dado pela geologia, o controle estrutural. Bom, além disso, a bacia hidrográfica ela pode ser dividida em zonas, né, ou regiões com características bem específicas. A zona 1 seria a zona de produção, onde eu tenho drenagens mais lineares, uma região mais esculpida, mais aprofundada, aí, mais ligada a velocidades mais altas, né, do rio. Tá? Os vales são mais aprofundados. Depois eu tenho uma zona de transferência, onde eu tenho normalmente um sedimento menos grosseiro, mais fino, sendo transportado, né? E aí os rios tendem a ser mais meandrantes, à medida que eu vou me estabelecendo, que ele vai se estabelecendo numa planície de inundação, né? Forma uma planície de inundação, inclusive, e uma zona 3, que é a zona de deposição, onde eu já tenho um entrelaçamento de vários canais aí, tá? E gerando uma área com maior deposição de sedimento, esse material que vem desde a zona 1, passando pela 2 e chegando na zona 3. Tá? Bom, isso é um caso teórico, mas tem bacias onde esse processo se repete sucessivamente aí, em várias etapas, de acordo com o processo e com a quantidade de água que está disponível e também de sedimentos. Bom, agora, esse sistema fluvial ele pode ser analisado de uma forma simplificada pelo que está marcando nessa figura, onde nós temos externamente os elementos, né, que controlam esse sistema fora das suas próprias fronteiras. Então, aí eu tenho os elementos ligados ao clima, né, os elementos, digamos, exógenos. Eu tenho os elementos endógenos, que são os tectônicos, aqueles que estão ligados à parte da telúrica, ou seja, do interior do planeta. Eu tenho as atividades humanas, que influenciam nesse sistema fluvial, e eu tenho o nível de base. Esse nível de base ele é aquele limite do rio, né, que define o que recebe suas águas e que define a sua altura, né, na foz. Então, pode ser o oceano, que é o limite, é o nível de base mais geral que a gente tem, ou um tributário, um grande rio que serve de nível de base para um tributário, né? Dentro do próprio sistema fluvial, né, ali dentro da bacia de drenagem, né, nós vamos ter outros elementos importantes, como, por exemplo, qual é a geologia da área, o solo, a vegetação e a topografia dessa região, né, que vai estar sendo afetada pela tectônica, pelo clima, pelas atividades humanas e também pelo nível de base. Tá? Então, isso vai nos ajudar a dar características dessa bacia hidrográfica. Por sua vez, esses elementos todos vão influenciar o sistema vertente, né? Ou seja, a inclinação que tem, né, dessa bacia, as inclinações que a gente tem internamente, e também é o sistema do canal e bacia e sua planície de inundação. Tá? Esses dois sistemas vão trabalhar juntos aí e vão gerar o que a gente chama de regime de fluxo ou regime hídrico, tá? Tá? E o regime de sedimentos. Esses dois são importantes elementos que, através deles, a gente pode conhecer ou caracterizar esse sistema fluvial. E é disso que a gente vai trabalhar aqui nessa nossa conversa. Tá? Bom, então, para poder trabalhar nesse sistema, a gente precisa lembrar que ele está distribuído em escalas diferentes, né? Desde o que a gente tem na figurinha A, né, que é a bacia, até a figura B, são os trechos de rio, né? A figura C, os elementos de um determinado trecho, tá? As características desse elemento, de forma um pouco mais geométrica, e depois as características do ponto de vista elementar, quais são os constituintes dele, se são areia, se é silt, se é argila, e depois a característica mais específica ainda desse material, para saber qual é a mineralogia que está ali envolvida. Então, a gente, quando está trabalhando dentro do sistema fluvial, pode trabalhar em todo esse espectro aí, né? E também controlar, por exemplo, aqui, ó, a elevação desse canal com o tempo, ou qualquer outra variável com o tempo,
tendo conhecimento com isso, de como ele funciona, né, dentro dessa escala de tempo, ou seja, não só espacialmente, mas também temporalmente, né? Muito bem, então a gente tem aqui um breve e rápido exemplo do caso da Bacia Amazônica. Nós temos aqui dois trechos em destaque, tá? Um no próprio Rio Solimões e um outro aqui no Rio Purus. Então vamos mostrar um trecho dele, né? A gente percebe que, apesar de ele ter um comportamento, né, do ponto de vista de uma escala macro, né, uma escala menor, de menor detalhe, né, um pouco, tanto quanto retilíneo, quando a gente olha em detalhe, nós vemos que ele é bastante curvilíneo, na verdade, né? Meandrante, por assim dizer. Tá? Então, tudo vai depender um pouco dessa escala de trabalho que a gente adotar. Tá? Bom, além disso, outros elementos importantes são dados aqui nessa imagem. A gente tem o comprimento da planície, a largura do vale fluvial, a largura da planície. Então, o vale fluvial ele é um pouco maior do que a planície de inundação é aquela onde o rio está serpenteando, está se colocando, e o vale fluvial é uma área um pouco maior, onde ele pode ainda ocupar espaço que já foi definida inicialmente por terraços, onde o rio hoje já não anda mais, mas já esteve no passado, né? Depois, eu tenho, longitudinalmente falando, né, uma linha d'água, uma declividade, e uma linha d'água em água alta e uma linha d'água em água baixa, com outra declividade. Tenho aqui um sistema em piscinas, né, e também em ressaltos, tá? Então, tenho esse destaque, né, e isso gera uma interferência no fluxo superficial. Tá? Então, conhecer essa oscilação entre ressaltos e piscinas, ou entre riffles, né, com os ressaltos, e os pools, que são as piscinas, é uma característica também importante e é uma maneira bastante usada para avaliar o funcionamento de sistemas fluviais, né? Do ponto de vista das seções transversais, a gente tem a área da seção como uma variável importante, a profundidade máxima, a profundidade central da seção e a largura de margens plenas. A largura de margens plenas é aquela largura do canal quando ele está completamente cheio. Tá? São esses os principais elementos aí que estão em jogo nessa nossa conversa. Bom, agora, voltando os olhos aqui para a bacia amazônica, né? E nós vamos trabalhar um pouco mais de detalhe. Nós temos, basicamente, a bacia com seus pouco mais de 6,1 milhões de quilômetros quadrados, dividida da seguinte maneira. A primeira aqui, marcada com o número 1, né, é a cadeia andina, que representa aproximadamente 12% da área da bacia e que fornece a maior quantidade dessa água que desce dali em termos de energia, de gradiente, dado pela altitude, a diferença de altitude que a gente vai ter entre os picos nevados até a base da planície fluvial, que é essa zona central aqui, tá? Que ocupa aproximadamente 44% da área total da bacia. As áreas 2 e 3 são os escudos, né? Então, aqui eu tenho o escudo das Guianas e a 3 eu tenho o escudo brasileiro, o escudo do Brasil Central, o Aporé, que juntos também somam aproximadamente 44% da área da bacia. E vamos agora examinar um pouco cada uma dessas áreas em destaque, para nós, então, entendermos um pouco como é que esse rio se comporta. Então, aqui nós temos uma pequena área bem a oeste da bacia amazônica, ainda em território brasileiro, perto da cidade de Fonte Boa, onde a autora, que no caso Mertz, ela fez uma análise de vários mapas em vários períodos, desde 1853, sobrepôs mapas de 1940 com essa cor aos mapas de 1971 e 72. Então, aqui dá para a gente perceber esse movimento, ou aquele movimento que o rio fez nesse período, né? E nós vemos, então, o quanto ele mudou e deixou aí, por exemplo, os terraços, né? Tá? Aqui a amostra, né? Deixando também as marcas do passado, que nos permite hoje caracterizá-lo e dizer, inclusive, para onde ele se movimentou, né? Então, da mesma forma, a gente tem esse tipo de relação aqui no caso da Ilha do Careiro, né? A gente percebe aqui que
não houve uma grande modificação aqui, né? Nós tivemos um pouco de modificação nessa zona, né? Aqui com as barras de acreção, né? Stowbar, né? Dentro da planície, né? E uma planície de inundação mista nessa zona aqui também, tá? Então, a gente vai dando essas características para cada um desses trechos do rio. Aqui já temos um outro trecho, que é no Rio Madeira, também analisado segundo mapas distintos. Ela conseguiu o mapa de 71 e 72, né, e comparou eles com 1900, e a gente percebe o quanto também o rio mudou nesse período aí. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente poder determinar quais são as áreas mais predominantes da movimentação desse rio dentro da sua planície de inundação, né? Bom, e aí a gente tem uma imagem de satélite mostrando um conjunto de espírias de meandro, né? Tá? E, na verdade, estão aí mostrando uma zona de transição, né? Nessa planície de inundação, né? Zonas que o rio já esteve, né? E já passou, deixando assim essas áreas assim tanto quanto parecida com imagens fantasma dessa passagem do rio, e hoje ele está então estava ocupando essa fase aqui na época que foram feitas essas imagens. Isso então ajuda a gente a entender o porquê que muitas vezes um canal ele é ampliado, como aqui, ou então depois ele é interrompido, é barrado, né? Porque toda vez que você tem bastante sedimento sendo carregado pelo rio, né, esse rio vai acumular sedimento em algumas partes, mais em umas partes do que em outras, e fruto disso se dá essa movimentação do canal e também a migração dele dentro da planície de inundação, como a gente vê aqui nessa fotografia aérea. Bom, aqui a gente tem um outro exemplo, tá? Perto lá de Itapeva, né? Tá? Onde a gente percebe aqui, né, como é que o rio, em um lado, a gente quase não percebe ele, praticamente não trabalhou, e do outro lado você percebe o trabalho do rio nessa zona da planície de inundação e as inúmeras marcas de meandro que foram deixadas por ele aí. Então, isso está muito relacionado com a geologia, como a gente colocou, né? Com a capacidade do terreno de estar compactado, estar mais elevado também. Tá? Então, isso acaba regulando um pouco o funcionamento do rio. Aqui mais dois exemplos, né? Em regiões mais próximas da foz, são esses dois exemplos finais aqui. Tá? Então, a gente tem aqui, no caso, próximo aqui de Oriximiná, né? Então, a cidade de Oriximiná, e temos o rio Amazonas nessa região aqui. Esses terrenos aqui, na verdade, então a gente estaria indo no rumo da Foz nesse sentido, né, no sentido da palavra Amazonas aqui. Então, a Oriximiná aqui é a margem esquerda do Amazonas, uma região mais antiga, um terreno mais consolidado, e a margem direita um terreno menos consolidado, mais suscetível à movimentação do rio. No entanto, a gente também tem essa parte aqui, que são barras que foram acrescidas aí, e também lagoas que foram formadas nessa região por migração de canais e uma série de outros efeitos geomorfológicos que a gente tem presente nessa imagem. E da mesma forma, já um pouco mais para Jusante, próximo à Prainha, que está aqui, que já fica depois da cidade de Santarém, a gente percebe ainda essas barras antigas, né, que foram deixadas pelo rio, né, essas marcas, na verdade, que foram deixadas pelo rio, né, e que estão aqui próximas ao canal atual, né, e de uma forma um pouco mais distinta daquela que vimos acima. Bom, hoje, para a gente poder avaliar, como eu falei, esse sistema, a gente precisa determinar o sistema de fluxo, tanto hídrico quanto de sedimentos, né? Porque esse desenho, todas essas imagens e esses mapas que nós vimos foram construídos sem conhecer a vazão, né? Foram mapas que mostram o caminho do rio, mas pode ser que, em tendo uma vazão muito alta, né, esses canais sejam modificados com maior frequência ou não, dependendo da quantidade de sedimento que tiver nessas águas. Então, para medir essa vazão,
é importante saber que, antigamente, o método que era utilizado usava esse tipo de equipamento aqui, chamado de molinete hidrométrico, né? O molinete era constituído de uma haste com um hélice na ponta e de caráter hidrodinâmico, é, estabilizado por um preso, né? No caso aqui um lastro de mais ou menos 100 quilos, né? E que era usado para poder, então, medir o número de giros que essa hélice dava. Você coloca esse número de giros numa equação específica, que é chamada equação do molinete, e ele calcula para você a velocidade de uma determinada vertical. E essa vertical, você depois, então, começa a calcular em várias verticais e depois faz uma integração em toda a seção do rio e aí você calcula a vazão. Antigamente se fazia assim. Hoje, a gente usa a tecnologia Doppler, né? Essa tecnologia vai ser descrita melhor aí pelo André Martinelli, mas, basicamente, você trabalha com um aparelho, hoje, bem pequenininho, né, que emite um feixe sonoro numa frequência conhecida, e o retorno desse sinal, que ele também escuta numa frequência diferente, essa diferença, que é o efeito Doppler, é transformada numa velocidade. E essa velocidade, assim como no método antigo, né, ela também é medida em várias verticais aqui. Tá? Espero que dê para perceber. Né? Só que, à medida que você vai fazendo isso, o equipamento já calcula para você a profundidade, a velocidade e a largura em que ele vai se distanciando de uma margem em relação à outra. E vai calculando em tempo real a vazão, e ela vai se somando, e ao final você já tem a vazão completa. Tá? Então, uma seção, como, por exemplo, uma seção de medição no Rio Amazonas, lá em Óbidos, ela demorava, nesse método antigo, cerca de 18 a 20 horas de trabalho, e aqui, com esse método, a gente faz em 30 a 40 minutos. Né? Aqui vocês têm essa imagem, por exemplo, mostrando o encontro das águas entre o rio Solimões, aqui mais para o vermelho, com velocidades muito maiores, e o Rio Negro, aqui à esquerda, com velocidades menores. O Rio Negro, por sua vez, num terreno terciário, mais antigo, mais rugoso, e o Solimões numa margem um pouco mais suave, um terreno mais novo do Quaternário. Né? Bom, depois, para que a gente vai usar essa vazão? Então, a gente usa isso porque a gente tem as réguas linimétricas, tá? Que medem a variação do nível d'água nos canais fluviais. Então, à medida que eu meço a vazão e tenho a cota num determinado dia que eu faço, eu vou construindo uma sucessão de pontos num gráfico da vazão em função da cota. Tá? E, à medida que eu vou construindo esse gráfico, ele vai se mostrando linear ou com uma certa linearidade. Né? Essa curva, que a gente chama de curva-chave, né? Ela serve, então, para a gente poder estabelecer uma equação que relacione a vazão como função da cota e me permita, ao ter uma cota determinada, obter a vazão. Então, se eu tenho uma determinada cota aqui, eu posso obter a vazão diretamente aqui através dessa equação, desse gráfico. Então, isso é feito por quê? Porque obter a cota é simplesmente ler essa régua. E calcular a vazão é preciso muito mais do que isso, como nós vimos há pouco. Né? Um grande trabalho de esforço para trabalhar com um molinete, ou então um recurso suficiente para a aquisição de um mecanismo Doppler, e aí a gente poder trabalhar com ele, o que também requer um pessoal mais capacitado, né? E mais treinado, com um custo de trabalho ainda, de hora de trabalho mais elevado. Tá? Então, quanto menor esse custo, melhor. Ou seja, só obter a nível na régua já é mais fácil. Né? Muito bem, então a gente pode fazer isso para várias estações. Nós vimos agora uma estação de Cucuí, onde esse sistema funciona muito bem, mas nem sempre a coisa é assim. Então, a gente tem aqui o caso de Arumã Jusante, então, onde se torna um pouco mais complexo, você praticamente tem como se fossem duas curvas aqui, né? Uma num período e outra em outro período. Então, isso vai tornando o conhecimento do sistema fluvial um pouco mais complexo e mais interessante de a gente procurar entender como ele funciona. Bom, então, agora, isso do ponto de vista de vazão. Do ponto de vista do sedimento, a gente, só relembrando um pouco, a gente tem uma zona de desgaste, uma zona de transporte, uma zona de sedimentação. Né? Então, tem algumas características que são importantes a gente guardar bem e que estão ligadas com as fases dessa erosão fluvial. A gente tem, na zona de desgaste, a velocidade da água, ela vai ser ligada muito em função da gravidade, em função desse declive do terreno,
né, que ajuda a proporcionar esse desgaste no leito e nas margens do rio. Na zona de transporte, em geral, quando você tem planaltos, né, que formas mais antigas, eles já sofreram desgaste e agora tem um declive menor, provocam a velocidade das águas suficiente para o transporte do aluvião. Então, é uma coisa um pouco mais suave, né, menos desgastante para a paisagem. E a zona de acumulação, esse declive já está muito suave, a velocidade está bem reduzida e se dá, então, por conta disso, uma acumulação, sedimentação desse aluvião, dando origem a essas planícies fluviais. Bom, o transporte em si, né, do sedimento, tá, do material que vai carregado pelo rio, ele se dá aí de algumas maneiras, né? Pode ser uma partícula em suspensão, tá? Pode ser partícula dissolvida por arrastados, né, ou em solução, né, e saltitação, né, ainda, tá? Ou vão se chocando, vão rolando no fundo do rio. Então, nós temos basicamente o elemento em suspensão, dissolvido e o arraste, né? Tá? Então, aqui a gente pode ver muito bem esse tipo de comportamento, material mais grosseiro no fundo, viajando a uma velocidade mais devagar, sendo arrastado, sendo com um saltito, né? E mais acima o material vai perdendo essas características de ser maior, né, da dimensão, e mais grosseiro também, então se tornando mais fino à medida que se aproxima da superfície, né? Muito bem. Além disso, a gente tem alguns elementos que caracterizam esse fluxo. Eu tenho uma palavra importante, que é a competência. A competência desse fluxo longitudinal, ela exprime o tamanho da partícula que o rio é capaz de transportar. Então, um rio que tem uma alta competência é um rio que consegue transportar material mais grosseiro, de tamanhos maiores, por maior quantidade de tempo. Então, isso é proporcional à velocidade desse fluxo. E a capacidade dele é a capacidade de carga, é a carga sedimentar que um rio pode transportar, né? E essa carga sedimentar é proporcional à vazão e à velocidade de fluxo. Então, muitas vezes ele pode transportar, né, por ter uma grande competência, transportar uma determinada quantidade de carga até, vamos dizer, 200 quilômetros, né? Mas ele só tem capacidade, ou seja, ele só consegue carregar alguns miligramas por litro por esses 200 quilômetros, tá? Ou seja, a sua capacidade de carga é de, vamos dizer, 50 miligramas por litro, né? E a gente também vê aqui embaixo os gráficos mostrando como que a vazão se relaciona, teoricamente, com a largura do rio, né? Com a profundidade, com a velocidade e com essa variação com gradiente altitudinal da bacia. Então, a gente percebe que a largura do rio tende a aumentar à medida que a vazão aumenta, né? Tá? A profundidade também e a velocidade também, porém de forma mais suave. Existe uma compensação entre profundidade, largura e velocidade para que a vazão se mantenha a mesma em um canal onde não existem tributários, né? Tá? Ou quando esses tributários existem, como por exemplo aqui nesse caso, se eu tiver, vamos dizer, se eu tiver uma estação medindo vazão aqui e uma outra estação medindo vazão aqui, e outra medindo aqui, a vazão nessa última estação vai ser dada pela soma dessas duas aqui, tá? Então, a vazão ela é uma grandeza conservativa. Então, a gente precisa, ao medir essas duas, precisa se dar próximos valores desse somatório. E se der um valor diferente, a gente sabe que ou está tendo uma perda ou uma entrada de algum tributário que não foi medido, tá? Bom, voltando então a falar da bacia amazônica, tá? A gente tem aqui os chamados regimes de vazão, então médios. Como essas vazões elas variam com o tempo. Então vocês têm aí os gráficos mostrando em metro cúbico por segundo, tá? Em milhares de metros cúbicos por segundo no eixo Y e no eixo X os meses do ano, tá? Então vocês têm aqui, por exemplo, a estação de Santo Antônio de Sá, tá? Está aqui, a Caunaí, no Japurá, Santo Antônio de Sá, aqui no Solimões, né? E reparem que
em Santo Antônio de Sá, o pico de vazão se dá no mês de junho, tá? E o pico de seca no mês de setembro. Tá? Depois, em Acaunaí, você vai ter o pico de vazão em julho. Tá? E o pico, ou melhor, o nível mínimo, né, de vazão em fevereiro. Então, veja que não são coincidentes, correto? Já em Serrinha, a gente vai ter aí, ó, né, no Rio Negro, tá, o pico em junho. Em Caracaraí, esse pico já acontece aqui em julho. E o período mais seco ele vai acontecer aqui por volta do mês de janeiro e fevereiro. Tá? Se nós formos agora para a estação de Óbidos, né, a gente vai perceber que o pico vai acontecer entre maio e junho. Já em Manacapuru, esse pico acontece aqui na faixa entre junho, já passando para julho. Tá? E o período de seca normalmente se dá em outubro, no caso de Manacapuru, e se dá em novembro, no caso de Óbidos. Também não é coincidente. Tá? Se a gente olhar agora o caso de uma outra estação já fora do Brasil, que é a estação de Tamichaco, nós vamos ter o pico aqui entre... nós vamos ter o pico aqui entre abril e maio, né? Tá? E os períodos de seca aqui por volta de setembro, né? Tá? Já a Fazenda Vista Alegre, no Rio Madeira, né? Esse pico já está mais no início do ano, né? Também, como no caso de Tamichaco, né? Tá? Então, aqui você tem janeiro, fevereiro, março, tá? Vai ser o pico. E em Porto Velho, isso já acontece em fevereiro. Tá? E o período de águas baixas está aqui por volta de outubro e novembro. Tá? Nesse caso, já existe uma coincidência entre essas duas estações, que ficam um pouco afastadas, porém, em período de seca, é muito coincidente entre elas. O mesmo a gente vai ver também entre Itapeva e aqui essa estação no Xingu, né? Tá? Que então, temos aqui um pico de cheia entre março e abril, né? E a seca aqui entre setembro e outubro, já um caráter mais coincidente. Então, ou seja, nós temos estações que funcionam de mais ou menos de forma homogênea e outras de forma bastante heterogênea. Tá? Muito bem. Isso permite a gente fazer um estudo dessas vazões e entender quais são as regiões que têm mais importância para os eventos de cheia e quais as estações que têm mais importância de serem monitoradas para os eventos de seca. Tá? E por aí a gente começa a entender quais são aqueles rios que estão mais vulneráveis para um período ou para outro. Né? No caso, os que estão em azul, as áreas em azul, em valores de máxima, são aquelas áreas muito importantes no período de cheia. E em vermelho, aquelas que são mais marcadas e que têm mais identidade, digamos assim, uma marcação mais forte em períodos de águas baixas. Portanto, a parte mais ao sul da bacia amazônica, em geral, tem um papel fundamental, muito mais importante nos períodos de águas baixas do que a parte norte e noroeste da bacia, que tem sua importância maior em períodos de água alta. Bom, com base nisso também, e em outros estudos, a gente consegue definir, por exemplo, a distribuição das taxas de erosão ao longo da bacia. Tá? Então, estudos já foram feitos mostrando que nós temos, basicamente, uma contribuição muito grande dessa zona, que é a zona andina, da ordem de 2.000 a 2.600 toneladas por quilômetro quadrado por ano. Nós temos uma contribuição já menor, né, da ordem de 10 até 100 toneladas por quilômetro quadrado por ano na zona dos escudos e uma grande área de produção, digamos, negativa, ou seja, uma deposição na porção central da bacia, que corresponde aqui ao caminho maior do rio principal, do rio Amazonas, até aqui próximo de Manaus. Né? Muito bem. Então, fazendo agora uma análise com um pouco mais de detalhes de uma estação, que é o caso da estação de Óbidos, né? A gente teve aqui, Óbidos tem uma história bastante interessante, e depois a gente pode entrar em detalhes, né? Mas essa é uma estação muito importante porque é a última estação brasileira, né, que mede o rio Amazonas. Portanto, é a estação que mede a maior vazão desse rio aí. Tá? Muito bem. Então, a gente usa
normalmente um amostrador desse tipo para coletar água, e essa água é analisada, é filtrada para determinar a quantidade de material que está em suspensão. Isso foi feito em Óbidos já várias vezes, né? Um amostrador com capacidade para 12 litros. Ultimamente a gente tem usado um amostrador com a capacidade menor, na faixa de 6 litros, né? Ou esse aqui também, tá? Um amostrador um pouquinho distinto no desenho. E para que isso? Para a gente poder determinar a vazão sólida em toneladas por dia e correlacioná-la com a vazão líquida. Tá? Esse caso é o caso da estação do Rio Beni, em Rurrenabaque, na Bolívia, que é um caso bastante semelhante. Está para a questão da vazão sólida, assim como o Cucuí, que eu mostrei ainda há pouco, está para a questão da vazão líquida. Uma estação com um comportamento bastante interessante, bastante linear, né, e com a capacidade de nos dar uma boa informação. Mas isso nem sempre é verdade. Então, aqui a gente tem o caso da estação de Óbidos, né, tá, onde a gente tem aqui, a cada mês, uma figurinha diferente. Então, vocês podem perceber que a gente vai ter aí, né, o hidrograma, ou seja, a vazão, né, e por dia do ano, para nos ajudar a entender um pouco o que está se passando. Então, percebam que todo mês de fevereiro, por exemplo, está aqui em cima, né, tá? E nesse caso aqui, ó, estamos no mês de junho, e aqui o mês de outubro e novembro, tá? Isso em termos de sedimento, sedimento de concentração de sedimento de suspensão por vazão. E o hidrograma dela, está mostrando aqui a vazão, né, por dia do ano. Ele tem um comportamento bastante interessante, porque em fevereiro, né, aqui tem o Rio Madeira, o hidrograma do Rio Madeira, nessa cor meio laranjada. A gente vê que quando o Rio Madeira está com um pico de alta, que aqui entre fevereiro, né, até maio, junho, né, tá, é o período que ele tem maior concentração de sedimento de suspensão. Tá? E depois, né, à medida que a gente vai passando, por exemplo, para chegar no mês de junho, julho e agosto, onde o Madeira tende a descer a quantidade de água, já o Negro está subindo a sua quantidade de água, né? Mas o Negro tem uma baixa carga de sedimento, então ele ajuda a diluir essa quantidade de sedimento que o Rio Amazonas, lá em Óbidos, está recebendo. Tá? Depois, dando continuidade, a gente percebe que vai ter um período onde praticamente todos eles estão com muito pouca água e muito pouco sedimento, lógico que proporcionalmente. E aí a gente vai ter como contribuição, basicamente, apenas o sedimento do Rio Solimões, né, nessa região aqui do nosso gráfico. Tá? Então, a gente por aí percebe, né, como que é o funcionamento de uma relação entre a concentração de sedimento de suspensão e a vazão, que não é linear, exatamente como a gente viu ali no caso de Rurrenabaque. Tá? Bom, então, agora... Bom, então, pessoal, a gente estava falando aí, né, na primeira parte, né, tá, sobre a situação da estação de Óbidos, dela não ser linear, né? E então essa condição é uma condição muito específica para essa estação, exatamente por ela ter vários tributários, aí, os vários tributários do Amazonas, e os seus principais, no caso, aí, tá, levando quantidades distintas de água e de sedimento que passa nessa estação aí, ok? Muito bem, mas para que a gente faz isso também? Tem um outro interesse bem importante, tá? Uma outra maneira da gente enxergar esse processo todo de transporte de sedimento é fazer o que a gente chama de um balanço. Tá? Então, a gente pode fazer esse balanço tanto do ponto de vista hídrico, ou seja, fazer aquele somatório e ver se os valores estão coerentes, né? Como a vazão é uma grandeza conservativa, já o fluxo de sedimento, por sua vez, não é. Então, a vazão, como eu falei, se você pegar dois tributários somados, ou o principal e um tributário, e pegar as vazões dele, a vazão mais para jusante, ela vai ser o resultante da soma desses dois, ok? Bom, então, no caso, fazendo esse tipo de estudo aqui, nas estações aqui de Tabatinga, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Fonte Boa, Itapéu e Manacapuru, a gente percebe muito bem essa questão conservativa aí.
né, nós temos vários rios entrando, né, a vazão vai aumentando, e eu tenho um aumento nessa vazão de montante para jusante, tá? Conforme a gente já até viu em figuras passadas aí. Tá? Então, esses tributários vão entrando, vão se somando, e o valor que a gente calcula, né, que seja aquele, está praticamente igual àquilo que a gente efetivamente observa. Ou seja, tem pouca diferença, e muitas vezes essa diferença é decorrente de pequenos tributários, ou de um canal, de um pequeno braço que a gente às vezes não consegue medir, até pelo tamanho da planície de inundação. Mas, ou seja, está bastante interessante, bastante coerente aí nesse caso. Tá? E fazendo a vazão sólida, aí já não é conservativa, tá? Então a gente vai ter o observado em cinza, né? E o calculado. Então, por exemplo, aqui ó, nessa estação de Santo Antônio de Sá, se esperava uma vazão sólida um pouco menor do que aquilo que foi efetivamente observado ali. Tá? Então, depois, já aqui, por exemplo, né, em Manacapuru, né, a vazão que também era calculada para Manacapuru, ela já foi, no ponto de vista da observação, já foi maior do que aquilo lá. Então, a gente sabe, faz esse tipo de estudo, que é o que a gente chama de estudo de balanço de massa, né, de água e, no caso, aí, de sedimento. Tá? A gente, então, fazendo uma comparação entre anos diferentes, esse balanço pode mudar. Então, aqui vocês têm o caso do Rio Madeira, tá? Comparando os anos de 95 e os anos de 98, lógico que em épocas também diferentes, então vocês vão ver que o comportamento é um pouco distinto aí, tá? Do ponto de vista da vazão, mas a gente tem algumas diferenças aqui, ó, que muitas vezes pode se dar por conta da existência de paranás, como o caso aqui, ó, tá? Isso às vezes ajuda a mudar um pouco o comportamento que a gente não mede, né? A depender da época do ano que isso foi feito, tá? E do ponto de vista de sedimento, a coisa ainda pode ser ainda mais grave, entre aspas, né? Ainda mais importante essa diferença, tá? E a gente pode ver como é o funcionamento de anos distintos, entre 95 e 98. Por exemplo, em 95, a quantidade de sedimento estava muito alta, né? Tá? Mas não estava tanto quanto em 98, que estava extremamente alto, né? Tá? E em 95 a época foi diferente, e o comportamento em 95 teve um comportamento bastante, digamos, regular entre as estações de Porto Velho até Fazenda Vista Alegre, e uma deposição grande aqui na Foz do Madeira. Tá? E já no caso aqui do ano de 98, né, a gente já teve uma parte com uma deposição grande aqui entre a estação de Porto Velho e o Maitá, uma deposição ainda entre o Maitá e Manicoré, e já teve uma ressuspensão de material entre Manicoré e Vista Alegre, e entre Vista Alegre e a Foz do Madeira. Certo? Então, isso ajuda a gente a entender um pouco como o rio funciona. Tá? E quando a gente vai estudar e ver aquele monte de meandros de espiras de meandros e tudo mais, isso está ligado a essa quantidade de sedimento que esses rios estão carregando. E também está ligado à vazão que esses rios têm e que dão a eles formas específicas, e no caso da bacia amazônica, são exemplos bastante grandes, bastante fortes, tá? Para rios rios predominantemente de água branca ou até um pouco de água clara. Os rios de água preta e que estão sob os escudos, como é o caso do Rio Negro, que é o caso que nós vamos trabalhar nesses próximos dias, tá? A gente já tem um comportamento muito mais estável, tá? E o Rio Negro é um rio mais dinamicamente mais antigo que o Rio Solimões, e, portanto, tem um comportamento um pouquinho mais estabilizado. Né? Muito bem. Então, o que eu tinha para a gente conversar era isso, encerrando a minha participação nesse módulo 1, e depois a gente pode conversar muito mais aí nas próximas reuniões do nosso curso. Muito obrigado e até a próxima.